Senhor pessoal, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. É uma alegria poder estar com vocês sábado à tarde, já amanhã já é a Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos gravando aqui na cidade de Telêmaco Borba, Paraná, onde eu moro. Hoje estou em cima aqui do apartamento onde moro, onde meu irmão mora. Estão terminando, até você pode ver alguns ferros ali. Mas eu resolvi hoje, tem o barulho da cidade, tudo vai atrapalhar um pouquinho. Mas espero que o som esteja ótimo, ou melhor, esteja bom. Ótimo não vai estar, né? Esteja bom, mas eu resolvi gravar hoje com esse céu azulzinho, lindo, essas nuvens que vocês estão vendo aí, e a cidade no fundo, que no final eu vou dar pelo menos um 360 graus aqui, para você ver aonde eu moro, tá bom? Mas vamos lá, o assunto hoje, tá? Esse sol aqui não liga, eu vou fazer careta aqui. Mas essa lição de jovens, hoje o assunto é a sunamita. Quando a fé faz a diferença em atitudes, é o tema dessa lição. E o texto do dia vai dizer assim: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9. Aqui você já observa que ela dá a impressão que não sabia quem era Eliseu, mas ela sabia que era um homem de Deus. Por quê? Porque as atitudes dele, as atitudes de Eliseu demonstravam ser este homem de Deus. A síntese aqui diz: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. É o versículo aqui. E o texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, até o versículo de número 17, que vai falar que sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E também diz aqui que ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aqui você observa que ela não sabia dessa importância tão grande de Eliseu ali para Israel. O contexto, ele vai falar aqui: a mulher que vivia em Sunem. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galileia e ao norte de Samaria. Levando em conta por essa localidade era próxima a Jezreel. Pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que aconteceram naquele local. E diz aqui também que após a morte de Samuel, os filisteus se acamparam em Sunem para atacar os hebreus naquela que seria a última guerra em que Saul participaria antes de se matar. E aqui fala do aspecto religioso. Poucos anos antes do ministério de Eliseu, Acabe reinava em Israel, reino do norte. Implantou com Jezabel, como nós estudamos, a adoração a Baal. Então tudo que ocorreu ali, a supremacia de Deus, o poder de Deus, e aqui mostra o Deus verdadeiro e todo o acontecimento que ocorreu ali por perto. E aqui no tópico 2 ele vai falar assim: uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. Então nós vemos aqui, a Bíblia diz da sunamita, dos recursos financeiros que essa mulher tinha, as condições que ela tinha, que era abastada, e era uma pessoa sensível. Por quê? Porque ela reconheceu o homem de Deus, o profeta de Deus. Então ela era sensível a Deus, sensível a ouvir, a notar as coisas de Deus. E aqui diz também que não há o registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde um viajante pudesse parar para se alimentar. Então o que nós observamos aqui? Que Eliseu, como profeta, ele deveria às vezes passar noites em lugares. As pessoas cediam lugares, convidavam ele para passar a noite, pernoitar a noite, passar a noite lá. E aqui diz que na casa da sunamita ele foi bem-vindo, como um momento de descanso e comunhão. Eliseu teve tempo para comer, usufruir da hospitalidade daquele lugar, e isso nos mostra que era necessário ter espiritualidade e também vínculos e amizades que agradem a Deus. E aqui na continuação do comentarista ele diz assim, que sucedeu que
todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, segundo Reis capítulo 4, versículo 8. E aqui o subtópico 3, ele diz assim, um santo homem de Deus. Não é possível, aqui diz que saber se a sunamita sabia quem realmente era, a importância de Eliseu para a nação do norte ou para Israel, como sucessor de Elias também, toda a importância daquele homem Elias, que era bem conhecido. Mas ela notou algo diferente ali, notou ele sendo um homem de Deus. Isso demonstra para nós a importância tua, minha, de qualquer pessoa que serve a Deus. Ela demonstra a importância quando serve-se a Deus. As pessoas reconhecem como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu posso falar também dessa forma aqui. E aqui diz que ela comentou, né, um santo homem de Deus. Então, de alguma forma, ela viu e expressou a diferença que Eliseu fazia. Ele tinha um diferencial, e esse diferencial ela notou. Ele era realmente um homem de Deus e teve todo esse diferencial. Depois diz aqui que a santidade vista no profeta está mais associada ao jeito com que mantinha sua postura. A verdadeira santidade é vista no convívio direto ali, diário, com o próximo. É por isso que ela notou ele como um homem de Deus. No segundo tópico, ele vai falar assim, milagre e adversidade, um cômodo para o profeta. Estendendo sua prática da hospitalidade, a sunamita e seu esposo constroem um cômodo para, quando o Eliseu passasse por ali, ele pudesse ter um lugar para descansar. Então eles construíram ali, isso também demonstra, como a gente já falou aqui, do dinheiro, que ela era abastada, ou o casal era abastado. E aqui diz assim, quando, falando aqui da sunamita, diz assim, quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Um quarto foi construído, servindo do quê? De refúgio para o homem de Deus. E isso foi, como que foi construído? Eles conversaram entre eles, o casal aqui, e diz aqui que tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que poderia fazer por ela. Ele ficou tão feliz, falou, o que eu posso fazer para te presentear? O que eu posso fazer pelo que vocês fizeram por mim? E aqui diz que uma casa sem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. Ele queria retribuir de alguma maneira. Ela disse para ele que ela convivia em meio aos filhos, ela quis dizer em meio aos parentes, em meio às pessoas ali, que não faltava nada, dá a entender isso, porque ela não tinha filhos, que ela vivia bem, ela estava num lugar onde ela não precisava de benefício algum, porque era abastada, e vivia no meio dos dela, no meio da família dela, no meio das pessoas, tanto que diz aqui que no meio do seu povo. E aqui diz que Geazi, moço de Eliseu, na cultura judaica, os filhos sempre foram vistos como herança do Senhor. E na perspectiva do Antigo Testamento, aquela casa não estava completa, faltava alguma coisa, ou seja, filho, faltava essa felicidade aqui, nessa casa, porque não tinha filhos. E aqui diz que a surpresa na declaração do profeta gera uma expectativa na sunamita, porque ele disse assim, que decorrido o prazo, teve um filho, um menino, se faltava algo naquela casa, agora não faltava mais. Ele prometeu, ele disse que Deus iria dar um filho para ela. E nessa promessa aqui, o profeta disse isso, porque Geazi reparou isso, reparou que ela não tinha filhos. E o profeta então falou, no tempo certo, no momento tal, vai acontecer isso, vai ter um filho. E realmente aconteceu o presente para ela, veio um filho. Só que, diz aqui no subtópico 3, o filho morre. Como em nossos dias, a perda de um filho é sempre traumática para os pais. É sempre pior, apesar de não gostarmos de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida, né? Porque todo mundo acha assim, os filhos vão enterrar os pais, e nunca os pais vão enterrar o filho. É a ordem natural, como pode-se dizer assim, mas infelizmente acontece muitas vezes do filho ser enterrado pelos pais, e aqui aconteceu nesse fato, porque a sunamita passou por essa situação. Na lição diz aqui que, com agravante, perdeu o único filho que tinha, uma promessa de Deus para a vida dela também ali. Pela sua postura e generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe.
Ela recebeu essa oportunidade de ser mãe, mas perdeu seu filho. Não diz a idade, mas dá a entender que ainda era novo, era criança, mas ela teve um momento com essa criança, um bom momento com essa criança, mas aprendeu a amar essa criança, né, mãe, mas conheceu a criança, viu a criança de repente dar os primeiros passos e estar ali com ela, e ela perdeu esse filho, que ela viu desenvolver a criança e perdeu esse filho. No tópico 3, ele vai dizer assim, um pouquinho antes do tópico 3, diz assim, quantos anos tinha o menino quando morreu? Não diz aqui. Tempo suficiente para crescer, se expressar, deixando a mulher em desespero. Ela precisava chegar até o profeta Eliseu. E aqui diz, Deus não fala nada com o profeta sobre esse problema. Um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato que Deus falava com eles. Então Deus falava ao profeta, eu vou ter que ir lá em tal lugar, vou ter que ir lá em tal lugar, porque Deus falou comigo. E nesse caso, Deus não falou com Eliseu. E aqui diz que ocorre que não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus nenhuma informação, nenhuma mensagem. E aqui diz que os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir de Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso. A profecia depende exclusivamente da revelação divina. E sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que é profecia, que existe profecia. E aqui diz no subtópico 2, Deus traz o menino de volta. Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta. Então, não falou com o profeta a respeito, mas essa mulher insistente, e aí ele foi até lá, em Sunem. E diz aqui, aonde descansava, e diz aqui, além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus então usa seu servo para trazer o menino de volta, para ressuscitar o menino que estava ali naquela cama, deitado ali, aonde foi feito esse lugar para ele. Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, Deus foi generoso para com ela, para ressuscitar o filho da sunamita. Então, quando você lê, você vai observar o que houve, o que ocorreu. E aqui diz que, no texto fala aqui que mais tarde, ao entrar no quarto onde o corpo da criança jazia sobre a cama, Eliseu orou e deitou-se sobre o menino. Deus manifestou seu poder e devolveu a vida à criança. E Eliseu foi capaz de apresentá-lo novamente à mãe. Agora a pergunta, alguns falam, mas por que deitou sobre o corpo? Isso é algo que nós não conseguiremos explicar. Trazem várias explicações, eu não quero trazer nenhuma delas, pensamentos de nenhum teólogo aqui, mas ele deitou sobre a criança e a criança novamente veio à vida. E no último subtópico, nós estamos sendo um pouco rápido aqui, já é sábado, já tem que postar esse vídeo, estamos aqui no ar livre também, em cima desse prédio. Diz assim, a proteção de Deus na adversidade. Em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita para que se retirasse de Israel. Por quê? Ela iria passar fome ali, ela deveria e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Você vai ver aqui. Por que esse texto depois, tal, porque não há uma ordem cronologicamente correta ali, para você depois voltar o assunto, voltar o texto ali. Coisas que aconteceram antes, você vai notar dentro da leitura bíblica que teve coisas que aconteceram depois, mas não estava em ordem cronológica. Bonitos passarinhos, né? Vamos lá. A generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou na forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sunamita e da sua família. Ela teria de abandonar sua terra, suas posses e retornar quando a região tivesse bonança, quando ficasse tudo normal e voltasse a ter as coisas ali. Passaram-se 7 anos, diz aqui, ela retornou e nesse retorno ela foi conversar com o rei que não conhecia ela. Ela foi lá conversar, mas ele não conhecia ela. Mas diz aqui que estava conversando, o rei não conhecia, e estava conversando com Geazi, moço de Eliseu. Ouviu que o profeta havia ressuscitado,
o filho de uma mulher. Naquele momento ela clamou ao rei, e esse foi informado que aquela mulher e o seu filho eram as pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado. Então tinha alguém ali. Deus, ele faz coisas assim, coloca pessoas, faz meios e formas para nos abençoar, para não esquecerem de nós, para nos ajudarem também. Coloca vasos para nos ajudar. E aqui foi colocado ali, Geazi do lado, falou com o rei, e realmente o rei retornou as posses dela, as terras dela, tudo havia sido devolvido para aquela família, a renda, foi tudo devolvido para aquela mulher, que Eliseu foi usado por Deus para trazer aquela criança e abençoar aquela mulher. Diz aqui que esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus. E a conclusão diz assim: a Sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que ela sempre terá uma solução. E por fim mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas de forma sincera são aprovadas por Deus, e que Ele nos retribui no devido tempo. Glória a Deus, né, pessoal? Glória a Deus, Deus abençoe tua vida. Eu vou mostrar a cidade aqui para você. E lembrando de retribuição, há muito tempo atrás, o pastor Edevaldo, que chama de Cabelo, eles moram lá em Cafelândia, que é aqui no Paraná, perto de Cascavel, perto de Foz do Iguaçu. Ele é a cantora Márcia, que é uma cantora abençoada, tem CD e tudo. E há muito tempo atrás, antes deles irem para lá, eles tinham um carro, um Gol, e eles me deram de presente aquele carro. Falaram: o dia que nós poder comprar um carro, nós vamos te dar esse. E eles foram morar para lá, passaram-se 4 anos, ela trouxe a chave para mim e falou: tá aqui, o Gol nosso é teu. E me entregou aquele Gol. Eu fiquei aquele Gol aproximadamente uns 2 anos, e um certo dia me roubam o meu Gol. Certo dia me roubam aquele carro, que foi uma bênção para mim. Passaram-se o tempo, não vi esse Gol até hoje. O Gol tinha apelido de azeitona, por causa da cor verde dele. Passou o tempo, 1 ano ou menos que isso, um povo aqui dessa cidade, encabeçado pelo futuro agora presbítero Oséias Medeiros, e Oséias e outros ali que estavam juntos, né? Eu vou colocar só o nome do Oséias, porque são várias pessoas que me ajudaram, mas ele que congregava comigo na central, que é o líder de jovens, e ele encabeçou, falou com várias pessoas, um montão de gente, tá? Um montão, pena não estou com quadro aqui para mostrar para vocês os nomes, mas eu mostro num outro vídeo os nomes das pessoas, que eu prometo aqui para mostrar, no próximo vídeo de jovens eu vou colocar o quadro para não ficar assim, porque tem os nomes ali. Eu vou parar um pouquinho na tela e vou falar para mim registrar isso, um quadro que registra o nome de todo mundo. E eles foram e fizeram uma vaquinha e compraram um outro carro, Azeitona Júnior, que é o apelido do carro verde também, é um Corsa. E lá na igreja, onde fazem 3 anos que eu sou pastor, na Assembleia de Deus Bairro São Jorge, apareceram aquele povo lá para me fazer uma surpresa, me deram as chaves do carro, o carro estacionado na frente, e me deram de presente um carro para mim, que é o carro que eu tenho hoje, que é esse Corsa 97, verdinho, Azeitona Júnior, o apelido dele, e fui abençoado por isso. Então Deus, ele tem maneiras maravilhosas de fazer. O inimigo vem, rouba, o inimigo vem, faz coisas erradas, mas tudo permissão de Deus também, e Deus nos abençoa. E é isso que eu queria testemunhar, contar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, eu já agradeço, dá um like, curta o vídeo, divulgue e fala alguma coisa nos comentários, me ajuda aí a divulgar a palavra de Deus e divulgar esse Deus maravilhoso que merece toda a honra e toda a glória. Vou mostrar minha cidade aqui, em volta de onde eu moro, tá? E daí em seguida eu vou estar desligando aqui o vídeo. Vamos lá para a ponta primeiro, desligando o vídeo. Deixa eu tomar cuidado aqui, que eles estão construindo aqui em cima. Olha lá, essa é minha cidade, aqui de Telêmaco Borba, que vocês estão vendo. Tá vendo lá? Cidade de Telêmaco Borba. Lá, bem lá, é a fábrica de papel da nossa cidade, a maior da América Latina, Klabin do Paraná. Pense numa fábrica gigantesca que é aqui em Telêmaco Borba. E olha lá que eu falei 360 graus, aqui é o centro, ali embaixo, bem pertinho a rodoviária. Estão vendo lá? Foi feita essa mureta aqui em cima do prédio que nós estamos construindo. E aqui, ó, 360 graus que eu falei pra você, mas na verdade assim é ruim de mostrar, né? Vamos indo pela ponta, que daí vocês vão vendo aí. Mas curta o vídeo, tá, pessoal? Não tô saindo fora do foco. Olha lá,
Estão vendo lá? Estão vendo? Eu queria baixar aqui, mas não dá para baixar, porque senão esse celular cai. Daí eu perco a minha bênção, né? Que esse celular aqui também, que Deus me abençoe. Tá bom, pessoal? É isso aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E aqui é a nossa cidade de Telêmaco Borba, Paraná. Abraço e dá um like aí. Nos ajude a divulgar. Deus abençoe em nome de Jesus.